Vamos lá, gente. Vamos começar aqui a nossa correção da prova de Bioquímica 1 da parte prática. Essa prova é a P1. Bom, começando aqui na primeira questão, tá falando assim, que a gente precisa assinalar verdadeiro e falso. A primeira alternativa, a letra A aqui, fala assim: tanto a pipeta volumétrica quanto a graduada são utilizadas para transferência de volumes precisos de líquido. Entretanto, a primeira mede o volume fixo de líquido e a segunda apresenta subdivisões, podendo transferir volumes intermediários de líquido. É verdadeiro, né, gente? A graduada ela vai ter vários cisquinhos, então a gente vai poder medir vários tipos de volumes diferentes na mesma vidraria, enquanto a volumétrica ela vai ter apenas uma marcação e ela vai ser exclusiva para a medição daquele volume em específico. Agora na letra B, ele fala assim: uma pipeta volumétrica é menos precisa que um Erlenmeyer. Não, é falso, né? A pipeta ela é um instrumento bem preciso e ela é utilizada para medição de volumes, enquanto o Erlenmeyer ele tem outras funções e também ele tem várias marcações diferentes. Então, assim, ele não é tão preciso quanto a pipeta. E a pipeta ela é volumétrica, ela é específica para medição de volumes, então ela vai ter uma precisão melhor. Letra C fala assim: um Becker é mais preciso que o balão volumétrico. Esse aqui é falso, porque um Becker, novamente, ele vai ter vários risquinhos, né? Ele vai ter vários usos também dentro do laboratório. Enquanto o balão volumétrico, ele realmente é um balão volumétrico, ele vai ter o intuito ali de medir um volume específico de volume, de líquido, no caso. Então, ele vai acabar sendo mais preciso que um Becker. Para realizar a pesagem de um material, utilize-se a balança analítica, mas antes da pesagem devemos tarar a balança que serve para calibrar a balança. Pô, é verdade, né? Sempre que a gente vai usar a balança lá no laboratório, a gente precisa apertar aquele botãozinho para tarar ela, zerar ela, para a gente poder utilizar com maior grau de confiabilidade. Agora aqui na letra E, fala assim: o Erlenmeyer é utilizado para preparar soluções ou diluições que necessitam de medidas extremamente precisas, já que seu volume é fixo. Essa é falsa, né, gente? O Erlenmeyer, ele não tem um volume fixo, ele vai ser um volume variado, ele não vai ser preciso, tão preciso assim, ele é bem, não tem um grau de precisão muito alto. Agora na letra F, fala assim: a proveta é utilizada para medições e transferência de volumes de líquidos ou soluções com menor precisão que as pipetas. Seu tubo de vidro cilíndrico possui graduação para a marcação do volume que ela comporta. É verdade, gente. A proveta, tem um certo nível de precisão, mas a pipeta é muito mais precisa que ela, né? A pipeta é aquela de vidro bem grande, então ela acaba sendo mais precisa que a própria proveta. Bom, agora na número 2, a gente tem que marcar as vidrarias consideradas precisas. Vamos lá, o Becker, ele é uma vidraria precisa? Não, ele tem várias graduações, ele é uma vidraria que serve para várias coisas, então ele não é exclusivamente para uma medição de volume, então a precisão dele não é lá muito grande. Agora, a proveta. A proveta ela tem um certo nível de precisão, ela tem uma característica de ser também bem graduada, mas eu pessoalmente acho que a proveta ela não é tão precisa assim, né? Em relação à precisão, a gente tem a pipeta, que vai ser bem precisa, e a bureta. Então essas duas elas vão ser as mais precisas que a gente vai ter à disposição. A pipeta de Erlenmeyer, no caso, a gente já conversou na primeira questão, ele também é uma vidraria igual ao Becker, então ele tem várias funções ali, então ele também vai bem graduado, consegue marcar vários volumes, então não é lá tão preciso assim quanto a pipeta e a bureta. A pipeta de Pasteur, que é o conta-gotas, também é a mesma coisa, tem um nível de precisão realmente, mas não é super precisa, então dentro das vidrarias que a gente considera precisas, já não entra. E o tubo de ensaio, novamente, assim, o tubo de ensaio nem graduado então a gente não tem ideia de quanto de líquido tem ali dentro, a gente precisa passar por uma outra vidraria para ter uma ideia. Então ele não é nada preciso, assim, ele não tem o intuito, na realidade, de medir volume, então realmente não tem precisão.
Agora, na questão de número 3, fala assim: em um laboratório de bioquímica, um estudante precisa realizar os procedimentos listados abaixo. O primeiro procedimento é medir com exatidão um volume de 15 ml de ácido clorídrico concentrado, então ele é volátil, isso é muito importante. O segundo procedimento vai ser pesar exatamente 1,3709 gramas de carbono de sódio, carbonato, na verdade, de sódio. E o terceiro procedimento vai ser medir aproximadamente 30 ml de hidróxido de amônio, que também é volátil. Aí ele fala assim: o laboratório dispõe dos seguintes itens. Aí ele fala que a gente tem lá no laboratório um sistema de exaustão, que é a capela. A gente vai ter a pipeta volumétrica, a balança analítica, o Erlenmeyer, o Becker e a proveta. Vamos lá, para as opções. Para realizar o experimento corretamente, o estudante terá que usar equipamentos e vidarias adequados, obedecendo às normas de segurança. Assinale a alternativa em que se encontra a combinação correta recomendada. Aí ele explica aqui pra gente um pouco melhor como que a gente precisa fazer. Ele fala assim, ó: em cada alternativa, as letras seguidas significam que o estudante usará os itens correspondentes para realizar o procedimento indicado. Por exemplo, no experimento 3, DC significa que para medir aproximadamente 30 ml de hidróxido de amônio, o estudante deverá utilizar o Erlenmeyer e a balança analítica. Claramente, isso é só um exemplo, ele não vai usar esses equipamentos para esse experimento em específico. Mas vamos lá, para o primeiro experimento, a gente vai precisar medir com exatidão o volume de 15 ml de ácido clorídrico concentrado. Então, para esse primeiro experimento, a gente vai precisar de alguma coisa que seja... Nesse primeiro experimento, a gente vai precisar fazer uma medição de volume de algo que é volátil, né? Que ele se transforma em vapor com muita facilidade. Então, para isso, a gente sabe que para volume, a gente vai precisar de uma pipeta volumétrica. Então, já seria o B da pipeta volumétrica. E a gente vai também precisar de um sistema de exaustão, que no caso é a capela, porque, né, como é muito volátil, vai criar essa nuvem, esse vapor ali que é tóxico, no caso. Então, a gente precisa usar também a capela, né, que é a exaustão. Beleza. Então, agora no segundo experimento, a gente vai precisar pesar com exatidão essa quantidade aqui de carbonato de sódio. No caso, obviamente, a gente vai precisar da balança analítica para fazer essa pesagem. E a gente vai também precisar agora de um recipiente para a gente colocar esse carbonato de sódio, que no caso vai ser o Becker. E agora para o terceiro e último experimento, a gente vai precisar medir aí aproximadamente 30 ml, de hidróxido de amônio, que novamente é volátil. Se é volátil, a gente já sabe que a gente vai precisar usar a capela. E essa medição de aproximadamente, né? Interessante essa colocação aqui, é aproximadamente. Então não precisa ser com exatidão, igual foi feito no primeiro experimento. Então, como é aproximadamente, a gente pode usar uma vidraria que não é tão precisa, que nesse caso vai ser a proveta. Então aí ficou, no primeiro experimento, o uso da pipeta volumétrica e do sistema de exaustão, que é a capela. No 2, a gente vai precisar usar um Becker e uma balança analítica. E no 3, a gente vai estar utilizando o sistema de exaustão novamente, a capela e a proveta. No caso, a nossa resposta vai ser a letra B. Bom, agora no exercício de número 4, ele fala assim: na bancada do laboratório de bioquímica tem uma solução de hidróxido de sódio em uma concentração de 0,05 molar e um volume de 350 ml. Ele dá alguns dados aqui para a gente. Nesse caso, eu vou estar abrindo uma outra tela aqui para a gente poder fazer as continhas certinho. Só um segundo. Agora tá melhor para a gente conseguir fazer as contas. Então, no exercício de número 4, a gente vai preparar uma solução de hidróxido de sódio e uma concentração de 0,05 molar.
Bom, a primeira coisa que eu acho interessante a gente fazer em questões assim é a gente tá pegando todos os dados que a gente precisa, né? Então, que a gente vai fazer uma solução de 0,05 molar de concentração e de volume 350 ml. Também é interessante falar que a massa molar do hidróxido de sódio é 40 gramas por mol. Na letra A ele fala assim, calcule qual a massa que foi utilizada de hidróxido de sódio nessa solução. Beleza, então vamos lá, gente. Deixa eu só aumentar a caneta aqui para ficar um pouco melhor de enxergar. Então, a letra A vai ser assim que a gente vai fazer. No caso, a gente vai preparar uma solução de concentração 0,05 molar e de volume 350 ml. Também é interessante dizer que a massa molar do NaOH é 40 gramas por mol. Ok? Bom, existem duas formas de a gente estar realizando esse exercício e eu vou fazer por uma forma que eu pessoalmente acho um pouco mais simples, que é pela fórmula. Vai ter uma fórmula que ela é assim, ó, que vai ser a concentração molar vai ser igual à massa do soluto dividido pela massa molar, no caso que vai ser do hidróxido de sódio, vezes o volume em litros. Interessante destacar isso, tem que ser o volume em litros. Então, beleza, vamos substituir aqui na nossa fórmula. Vai ficar assim, 0,05 vai ser igual ao M1, que é o que a gente quer, que é a massa, dividido pela massa molar, que vai ser 40 gramas por mol, vezes o volume em litros, que vai ser 350, 0,350. A gente faz essa continha aqui, a gente vai chegar ao resultado de 0,7 gramas. Então, para a gente fazer essa solução, a gente vai precisar de 0,07 gramas de hidróxido de sódio. Bom, agora na letra B ele fala assim, completando o volume da solução para 500 ml, qual seria a sua concentração? Beleza. Nesse caso, a gente vai usar uma outra fórmula, que vai ser a fórmula de adição de solvente, no caso, né? E ela vai ficar assim. Então, a concentração inicial vezes o volume inicial. No caso, vamos fazer de outra forma, né? A concentração final vezes o volume final vai ser igual à concentração inicial vezes o volume inicial. No caso, a concentração final que a gente quer, então vou deixar aqui. O volume final, no caso, vai ser os 350 ml que a gente já tem. No caso, né, vai ser o 500 ml que ele fala ali. A gente vai adicionar aos 350, 150 ml. Aí a concentração inicial é aquela que a gente já tinha, que é o 0,05, e o volume inicial, que vai ser o 350 ml. Se a gente faz essa continha, a gente vai chegar ao resultado de 0,035 molar. Então, nossa concentração lá do A foi de 0,05 para 0,035, com adição aí de 150 ml de água. Agora na letra C, ele fala assim: misturando 150 ml da solução inicial com 100 ml da solução do item B, qual a concentração final? Beleza. Como que a gente pode fazer isso? Isso tem a ver com mistura de soluções com o mesmo soluto. E vai ser assim, ó. A fórmula vai ser a concentração final vezes o volume final
vai ser igual à concentração inicial do primeiro vezes o volume inicial do primeiro, mais a concentração inicial do segundo vezes o volume inicial do segundo. Então, se a gente substitui todas as coisas aqui na fórmula, vai ficar assim. A concentração final que a gente quer, a gente já sabe que a gente vai usar 150 ml da primeira solução e 100 da segunda, então vai dar 250 ml. Vai ser igual a concentração de 1, ele fala que vai ser o 0,05, vezes o volume de 1, que é o 150 ml, mais a concentração de 2, que foi o que a gente descobriu no exercício anterior, vai ser 0,035, vezes 100 ml. Se a gente faz essa continha, a gente vai chegar a um resultado de 0,044 molar. Tá bom? Então, inicialmente, a gente começou lá com uma solução de 350 ml, 0,05 molar. A gente chegou depois numa solução de 0,035 molar, de 500 ml, e depois a gente misturou essas duas soluções, 150 ml da primeira solução e 100 ml da segunda solução, chegando a uma solução com a concentração final de 0,044 molar. Aí no exercício D, ele fala assim: acrescentando 250 ml de água na solução do item C, qual seria a concentração? No caso, a gente vai usar a mesma fórmula que a gente usou anteriormente na questão de letra B. Então é só a gente utilizar a mesma fórmula, que vai ser concentração final vezes o volume. Opa, isso mesmo, concentração final vezes o volume final vai ser igual a concentração inicial vezes o volume inicial. A concentração final, no caso, é o que a gente vai querer. O volume final vai ser 500 ml, né? Porque a gente vai colocar 250 ml de água mais os 250 ml do exercício anterior. Vai ser igual à concentração inicial, que vai ser o 0,044, vezes o volume inicial, que é 250 ml. Se a gente faz essa continha aqui, a gente vai chegar à resposta de 0,022 molar. Essa questão ela é bem interessante porque a gente poderia ter feito de uma maneira um pouco diferente. A gente poderia, no caso, ter só pensado na seguinte maneira, né? Se a gente tem 250 ml, uma concentração de 0,044, em 500 ml a gente vai ter X. A gente não sabe. Nesse caso, é um pouco contraintuitivo, mas a gente pensa assim, ó, que essas variáveis aqui, elas são inversamente proporcionais. Então, se você dobrar o volume, consequentemente, a sua concentração vai ser dividida por 2, né? Então, a gente dobra o volume, significa que a gente vai dividir por 2 a concentração. E só de pensar assim, a gente já saberia que daria 0,22. Mas assim, é só uma curiosidade mesmo. A gente pode fazer, eu acho até mais interessante estar fazendo pela fórmula, porque pelo menos assim a gente tem certeza que vai dar certo. Bom, no caso, esse foi o exercício de número 4. A gente vai fazer agora o exercício de número 5, que ele fala assim: o teor de vitamina C em uma determinada bebida de soja com sabor morango foi determinado como sendo de 30 miligramas em uma porção de 200 ml. Dado a massa molar da vitamina C sendo 176 gramas por mol, qual a concentração dessa bebida em mol por litro? Bom, para a gente fazer essa
essa questão, eu fiz por regra de 3. Eu achei mais interessante fazer dessa forma. No caso, da maneira como eu fiz, foi o seguinte: a gente vai ter 30 miligramas da vitamina C em 200 ml. Quantos miligramas a gente vai ter em 1000 ml? No caso, em 1 litro. Nesse caso, a gente vai ter a ideia da concentração de vitamina C por litro daquela bebida. Se a gente faz essa continha, a gente vai chegar ao valor de 150 miligramas. Isso significa que, para cada 1 litro dessa bebida, a gente vai ter 150 miligramas de vitamina C. Só que ele está perguntando a concentração molar, no caso, né? Mol por litro. Ele não quer saber quantas gramas tem em 1 litro. Para isso, a gente vai fazer uma outra regrinha de 3. A gente sabe que 1 mol da vitamina C pesa 176 gramas. E agora, quantos mols a gente vai ter em 150 miligramas? Essa questão é uma questão relativamente fácil, mas que tem uma questão interessante, que é a questão da unidade de medida. Então aqui a gente está trabalhando com duas unidades de medida diferentes. Se a gente for fazer essa conta, a gente não vai conseguir pegar um resultado certo, entendeu? Vai ficar errado. A gente só tem que lembrar que a cada 1 grama a gente vai ter 1000 miligramas. Então a maneira que eu fiz foi a seguinte: para cada 1 mol a gente vai ter 176 gramas, certinho. Então aqui no caso a gente tem nossos x mols, que é o que a gente quer. Isso vai ser 0,150 gramas, ok? Que a gente fez essa transformação de miligramas para gramas. Nesse caso, a gente vai chegar a um resultado de 0,00085 mol, tá bom? No caso, esse é um número muito pequeno. Então, para não ficar uma coisa muito feia, eu só vou arrumar aqui, vou deixar, vou fazer vou arrumar, colocar na base 10 aqui, que no caso a gente, não sei se vocês sabem fazer, mas vou explicar mesmo assim. A gente vai multiplicar isso por 10, vamos dizer assim, 4 vezes, né? Para a gente conseguir colocar esse 8 na frente da vírgula. Então, 1, 2, 3, 4. Então vai ficar assim, 8,5 vezes 10 elevado a menos 4. Porque quando a gente faz essa continha do 10 elevado a menos 4, a gente vai estar representando esse número aqui. Nesse caso, isso é o mol, sabe? A quantidade de mol que a gente vai ter. A resposta final, no caso, vai ser 8,5 vezes 10 elevado a menos 4 mol por litro. Porque a gente vai ter esse valor dentro de 1 litro do suco. Agora, de número 6, ele fala assim: o medicamento deve ser administrado na dose 0,1 miligrama por quilo. Se um cavalo pesa 500 quilos e você tem uma solução com concentração 2 miligramas por ml, qual o volume da solução deve ser administrado? Pô, nesse caso, isso aqui é uma questão um pouco mais tranquila, a gente pode fazer da seguinte maneira. A gente sabe que a gente vai precisar administrar 0,1 miligrama desse medicamento para cada quilograma do cavalo. O cavalo pesa 500 quilos. Então a gente sabe que a gente vai precisar de 0,500 miligramas. Exercício de número 6. Ele fala assim que o medicamento deve ser administrado na dose 0,1 miligramas por quilograma.
a gente tem um animal, no caso um cavalo, que pesa 500 quilos. E a gente vai ter uma solução concentrada desse medicamento que vai estar concentrada 2 miligramas de medicamento por mililitro. E ele fala assim, qual o volume da solução deve ser administrado? Primeiramente, para a gente começar a fazer esse exercício, a gente vai precisar pensar da seguinte maneira, que a gente vai ter 0,1 miligrama para cada quilograma do animal, correto? Então, nesse caso, 0,1 miligrama para 1 quilo, x miligramas para 500 quilos, que é o peso do cavalo. Pô, nesse caso, vai dar um resultado de 50 miligramas. Então, a gente vai precisar de 50 miligramas desse medicamento para esse animal. E ele fala que esse medicamento ele vai estar em uma solução concentrada em 2 miligramas por ml. Se a gente sabe que a gente precisa de 50 miligramas, qual que vai ser o volume necessário? Então, a gente tem 50 miligramas para X, 2 miligramas para 1 ml. Se a gente faz essa continha aqui, a gente vai chegar à resposta de 25 ml. Então, a gente vai precisar de 25 ml dessa solução para ter os 50 miligramas do medicamento. Caso essa foi a questão de número 6. Agora eu vou limpar aqui para ficar melhor para a gente enxergar. Bom, exercício de número 7. Como o efeito tampão é medido em um sistema tampão? No caso, aqui na letra A, ele fala assim, pelo volume de solução tampão usado, pela mudança de temperatura da solução, pela variação do pH da solução após a adição de ácido ou base, ou pelo tempo de mistura da solução. No caso, a gente sabe que tampão tem a ver com pH, tem a ver com ácido e base. Então, a gente não está falando de mudança de temperatura, então essa B já não faz sentido para a gente. A D, no caso, fala pelo tempo de mistura da solução. Isso também não faz muito sentido dentro da nossa realidade. Pelo volume de solução tampão usado, meio que não está tão certo quanto a C, né? Que a gente está falando pela variação do pH da solução. Então, como que a gente vai medir esse efeito? A gente vai medir o efeito tendo a noção de quanto o pH variou após a adição de ácido base, não pelo volume de solução tampão usado. Então, nesse caso, aqui da letra não, né? Do número 7, vai ser a letra C. Agora, para a questão de número 8. Qual característica é típica da curva de... Opa, travou aqui. Qual característica é típica da curva de titulação de um tampão? Bom, letra A. O pH muda rapidamente ao longo de todo o processo de titulação? Não, isso não é verdade, tá errado, né? Porque a gente sabe que a função de um tampão vai ser dar uma segurada ali no pH. Letra B. O pH se mantém constante, independente da quantidade de ácido ou base adicionada? Isso também não é verdade. O pH, ele varia, mas varia muito pouco, com a presença do tampão. A curva apresenta uma região plana, onde o pH muda pouco, mesmo com a adição de ácido ou base. Já a gente conversa sobre isso um pouquinho melhor, só vamos terminar de ler aqui. E a letra D, o pH aumenta linearmente conforme mais ácido ou base é adicionado. Gente, a gente está falando sobre curva de titulação, né? Que vai ser um gráfico. Eu vou tentar montar aqui para vocês um gráficozinho para ficar um pouco melhor de enxergar. Mas a ideia do gráfico é mais ou menos assim, ó. A gente vai ter o eixo X, no caso esse vai ser o eixo X aqui embaixo, o eixo Y lá em cima. Um eixo a gente está falando sobre o pH. E aqui nesse eixo Y, a gente vai estar trabalhando com o pH propriamente dito, né? A gente vai trabalhar com a variação dele. Quando a gente mistura, ou adiciona, no caso, um
ácido ou uma base, a gente vai ter uma variação desse pH. Essa variação ela vai ser muito brusca, então vai ser tipo assim, ó, vai formar uma coisa muito brusca, quase uma reta ali, quase, sim, uma coisa que vai mudar muito rápido. Então ela vai ficar mais ou menos assim. Na nossa faixa de tamponamento, a gente vai ter uma coisa um pouco mais linear. E depois que sai dessa faixa de tamponamento, o pH ele vai voltar a se alterar com uma muito mais rápido, assim, de uma forma mais expressiva, vamos dizer assim. Ficou meio feio o meu gráfico, na minha cabeça era para ter ficado um pouco mais bonito. Mas a ideia por trás dessa curva é da gente entender que existe uma variação dentro da faixa de tamponamento. Deixa eu tentar apagar, deixar um pouquinho mais bonitinho. Dentro da faixa de tamponamento, a variação de pH vai ser relativamente pequena. Então, a gente não pode falar que a curva vai se apresentar de uma forma plana. Ela não está plana aqui, ela vai estar linear. O pH, ele vai mudar, mas de uma maneira muito pequena, assim, ele vai mudar muito pouco. Então, essa letra C está errada, a gente sabe que ele vai mudar, ele não pode ficar plano. No caso, a D está correta, porque ele fala assim, que o pH ele aumenta linearmente nessa faixa de tamponamento, está correto, conforme mais ácido ou base é adicionado. Então, para essa letra 8, para esse número 8, vai ser a letra D. Bom, agora na número 9, ele fala assim, de acordo com a aula prática realizada, explique em qual Erlenmeyer foi usado maior quantidade de base. Nesse caso, eu fiquei um pouco confuso em relação a essa questão, mas a professora me explicou um pouco melhor. Tem a ver com uma aula prática que vocês fizeram, que tinha a ver com a titulação. E vocês tinham dois Erlenmeyers. Um Erlenmeyer tinha o tampão, então vou tentar desenhar um Erlenmeyer aqui. Meio feinho, mas tá bom. Então vocês tinham um Erlenmeyer, que ele tinha a solução tampão, e outro Erlenmeyer, ele não tinha a solução tampão. Então, vou colocar aqui, com tampão. Então, quando vocês iam lá e pingavam, ele tinha aquela fenolftalenina, se eu não me engano, que é o marcador ácido base. No caso, ele marca quando se torna base. E vocês foram adicionando base, né? Que é o processo da titulação. No caso, em um desses, os dois eles se transformaram em rosa, né? Os dois eles ficaram meio rosinhas. Tentar fazer aqui uma coisa mais bonitinha, talvez fique melhor de entender. Assim, os dois eles ficaram rosinhas. Mas em um, a gente teve que usar mais base. Teve que colocar mais base para ele poder ficar rosa. No caso primeiro, que foi o sem tampão, na hora que... Imagino que na hora que colocou a base lá no Erlenmeyer, já foi começando a ficar rosa. No tampão, ele segurou. Então, você precisou colocar muito mais base ali para que ele pudesse mudar de cor. Então, o Erlenmeyer com tampão, nesse caso, ele foi o que utilizou a maior quantidade de base. A gente precisou colocar mais base ali para ele mudar de cor. Isso tem muito a ver com a nossa curva de titulação, né? Então, a gente foi adicionando base lá, foi adicionando base, e por um momento ele estava dentro desse segmento aqui do gráfico. Mas do momento que a gente começa, no caso, acaba, né, a solução tampão, ela meio que já começa a não funcionar mais por conta da quantidade, pelo volume de base colocado, a gente vai começar a ver um aumento desse pH de uma forma mais expressiva, que é aí que a gente tem a mudança de coloração, no caso pro rosa, por conta do marcador. Bom, vou apagar aqui para a gente ir para a nossa última questão. No caso, a última questão ela é uma questão que fala a respeito da titulação, né, da atividade de titulação que foi utilizado a bureta. E a bureta, ela precisa de alguns cuidados. E a pergunta realmente era quais cuidados a gente precisa ter.
Bom, no caso, sobre a bureta, o principal cuidado que a gente precisa ter, na realidade, um deles, é ter cuidado com as bolhas de ar. Então, ter certeza que não tem nenhuma bolha de ar lá, porque isso vai interferir na medição do volume. Então, a gente vai estar medindo o volume de ar, não o volume do que a gente quer. Então, a gente precisa ter certeza absoluta que dentro da bureta não vai ter essas bolhas de ar. E o segundo cuidado, e é um cuidado muito importante para ter é a boa leitura de nível, né? No caso do menisco. O que a gente precisa fazer é que a gente vai ter lá a bureta, né? Vai ser o cilindrozinho de vidro assim, e a gente vai ter a marcaçãozinha e a gente tem que estar olhando ao nível do menisco. Então, o nosso olho, tentar desenhar um olho aqui, ela tem que estar ao nível do menisco para a gente poder ter certeza absoluta que está no nível certo. Porque se a gente olhar um pouco mais para cima ou para baixo, a gente vai ter a ilusão de que ela está mais para cima ou mais para baixo e vai ter uma medição errada. Então, esses são os dois cuidados que a gente precisa ter. Com as bolhas de ar, ter certeza absoluta que não tem bolha de ar dentro da bureta, e com a leitura de níveis, tendo certeza que a gente está olhando ao nível do menisco, né? O nosso olho está ali ao nível do menisco para a gente ter certeza absoluta que a gente está aferindo o volume corretamente. Bom, no caso, essa foi a resolução da prova. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer questão que precisa ser conversada, só manda mensagem pra gente no WhatsApp, só procurar a gente na sala 2. E é isso, qualquer coisa é só chamar, tá bom, gente? Obrigado.